Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Eu estou passando aonde quero deixar uma palavra no seu coração. Você que me ouve em algum lugar, o que eu te desejo é que o Espírito Santo de Deus desça aí na tua casa. O Espírito Santo de Deus desça sobre o teu coração como Pentecoste. Que o Espírito Santo de Deus desça com poder e glória na tua rua, no seu quarto de oração, em algum lugar que você me ouça, que o Espírito de Deus, ele possa descer de forma gloriosa, e que você sinta-se completamente inundado pelo Espírito Santo, e que a presença de Deus, ela possa transbordar seu coração e a sua alma, no nome do Senhor Jesus. É para isso que eu oro, e é isso que eu te desejo. Queridos, eu tenho aqui uma palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de número 2, aonde diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Na casa do oleiro é um lugar, não que a gente não pode falar, mas na casa do oleiro é um lugar onde a gente tem que ir para ouvir, para aprender, para ser instruído. A casa do oleiro é onde a gente deve nos calar. No entanto, a Escritura diz que é melhor ouvir de que falar. A casa do oleiro é onde Deus fala e a gente ouve. Diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O ditado popular diz isso. A casa do oleiro, Deus é quem manda, ali onde somos moldados. A casa do oleiro é onde Deus, ele pega a vida de um alguém, coloca no processo para tornar aquele alguém forte em poder, para tornar aquele alguém cheio do Espírito Santo, para tornar aquele alguém cheio de fé. A casa do oleiro é onde somos moldados, é onde Deus nos coloca no processo para nos tornar alguém melhor do que o que éramos ontem. Mas para alguém se tornar melhor, para que alguém possa perdoar o próximo, amar o próximo, ser melhor, abrir o coração, é necessário que ouça, porque tudo começa pelo ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. A Escritura diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando alguém desce à casa do oleiro, o oleiro nesse caso é Deus. Nós somos o barro, e quando na qualidade de barro descemos à casa do oleiro, aquele que tem o poder, o domínio sobre o barro que somos nós, ele pega esse barro e coloca num processo, onde esse barro vai ser moldado, e no término, no fim do processo, esse barro que somos nós, repito mais uma vez, vamos nos tornar alguém melhor e mais forte do que o que antes era. Sabe por que tem muitas pessoas perdendo a fé? Sabe por que tem muitas pessoas na presença de Deus e andando errado? Sabe por que tem muitas pessoas na presença de Deus, mas cheio de demônio? Sabe por que tem muitas pessoas na presença de Deus cheio de vaidade, mentindo? Sabe por que tem muitas pessoas na presença de Deus, mas que bebe, pregadores que roubam, filhos do diabo, é isso que são. Eu vou lhe dizer por quê. Sabe por quê? Porque está na presença de Deus, é verdade, mas não se diminui, não aceita se arrepender, não aceita andar segundo a Escritura, não aceita andar na obediência. Eles querem falar, mas não querem ouvir. Eu vou lhe dizer, na casa do oleiro, quem manda é o oleiro. Ei, eu vou repetir, na casa do oleiro não é o homem que fala, na casa do oleiro é ele que manda, é ele que fala, é ele quem dá as ordens. Na casa do oleiro ele manda, e nós temos que obedecer, ser submisso a ele. A Escritura diz, a Escritura não sou eu, disse: sujeitais a Deus, resistireis o mal, e ele fugirá da vossa presença. A Escritura é quem diz isso. Então, na casa do oleiro, Deus é que manda, não somos nós. Não adianta alguém porque prega, porque canta, querer mandar, não somos nós que mandamos, nós somos apenas o barro. O oleiro é quem tem domínio sobre o barro, e não o barro sobre o oleiro. Muitos querem mandar, tem o nariz torcido, uma vaidade miserável, achando que manda em alguma coisa. Não, o homem não manda em nada. Porventura, tem o barro alguma autoridade ou algum domínio
sobre aquele que lhe dá forma? Porventura, o poder está na mão do homem, o domínio está na mão do homem ou está na mão de Deus? Por que querem fazer da casa do oleiro que bem acha? A casa do oleiro não é para bagunça, a casa do oleiro não é para a pessoa chegar lá e ficar pulando, colocar qualquer um no altar, não é para isso. A casa do oleiro não é para qualquer um cantar, ter o domínio do microfone. A casa do oleiro não é para as pessoas rodar, dar cambalhota, pirueta. A casa do oleiro é para a pessoa sentar e ouvir em silêncio o que o oleiro tem a dizer. Só assim o barro é moldado. Sabe por que tem muitos barros que está podre? Sabe por que tem muitos barros contaminados? Sabe por que tem muitos barros que não se libertam? Sabe por que tem muitos barros com o coração cheio de ódio? Muitos barros que roubam, andam na vaidade, na mentira, na ignorância, envolvido com tantas coisas erradas. Sabe por quê? Porque eles querem mandar no lugar do oleiro, estão se colocando acima do oleiro. O homem não manda em nada, manda Deus. Deus é quem manda. O homem, ele tem que ser submisso, ele tem que obedecer. Eu vou lhe dizer, tudo na vida existe regra, e regra existe para ser cumprida. Ai daquele que está indo além das regras. Eu vou dizer, há poucos dias Deus começou a bater muitos aí que está querendo ir além das regras e vai continuar abatendo. É Deus mostrando, está escrito, os sinais hão de acompanhar aquele que crê. É Deus mostrando quem são aqueles que estão querendo ir além da regra, que estão querendo se colocar na qualidade do oleiro e não do barro. Nós somos o barro e vamos continuar sendo. Ninguém não está acima do oleiro. Ninguém. E ai daquele que na qualidade de barro quer se colocar no lugar do oleiro. Ai daquele. Não é o barro que tem autoridade sobre o oleiro. Não é o barro que manda. Não é o barro que tem o domínio sobre o oleiro, mas o oleiro que tem o domínio sobre o barro. Repito, o barro somos nós. O oleiro é Deus. Ele manda e nós temos que obedecer. Dispõe dessa casa do oleiro e lá ouvirás. Na casa do oleiro não é para ninguém carregar ódio no coração. A casa do oleiro não é para andar na mentira, na vaidade. A casa do oleiro não é para a irmãzinha andar com a roupa colada no corpo, roupa curta. Eu vou lhe dizer, a irmã que anda na presença de Deus usando roupa curta está se igualando àquelas que andam na qualidade de prostituta lá fora. É como o irmão que anda no adultério. É como o pastor que mente, que rouba, está cometendo pecado. Está querendo se colocar acima do oleiro, violando as regras. Está errado, está errado, está errado, está errado e está errado. Quem o homem acha que é para querer se colocar acima do oleiro? Quem é o homem para querer ter domínio sobre o oleiro? Porventura, é o homem que tem o domínio sobre o oleiro que tem o domínio sobre o barro, que somos nós? É a criatura que manda no Criador ou é o Criador que tem domínio sobre a criatura? Estão querendo ultrapassar a palavra. Estão querendo ir além do limite que nos foi exposto. Há um limite que a gente não pode passar. A partir do momento que alguém tenta passar, Deus começa a colocar freio. E Deus tem colocado em alguns recentes e vai continuar colocando. Como um sinal de que temos que estar andando errado na presença de Deus. E os cegos se recusam a enxergar. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Veja, quando Jeremias desceu à casa do oleiro na qualidade de barro, chegou lá, o oleiro estava entregue sobre a obra. Ora, se o oleiro está entregue, tudo o que ele faz é para nos dar exemplo. O que significa? Que nós, na qualidade de barro, temos que nos entregar totalmente, se entregar por completo, não servir a Deus dividido, servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Servir a Deus a nossas vontades ao mesmo tempo. Servir a Deus o nosso eu ao mesmo tempo. Servir a Deus aquilo que nos agrada ao mesmo tempo. Não, ou serve a Deus ou não serve, está escrito, não servir a dois senhores. Como o católico que tem imagem dentro da igreja, aí usa o nome de Deus e dá imagem, mas está dividido também, tem que se arrepender, tem que, assim como o católico tem que tirar a imagem de dentro da igreja, o crente também, aqueles que andam errado, tem que tirar o diabo de dentro do coração.
tem que se libertar, se entregar. Não está dividido entre Deus e a vaidade, entre Deus e o mundo, entre Deus e a vontade da natureza humana, entre Deus e o pecado, entre Deus e a mentira, entre Deus e a ganância. Como a maioria dos pregadores é uma ganância miserável, só pede dinheiro o tempo todo, não prega a verdade, aí fica inventando algo para o casamento de um, inventando algo para a família de outro, falando não é faz de tal maneira, assim ou de tal forma, não, é obedecer a palavra, não adianta inventar, é obediência à palavra de Deus, é se entregar, é ser moldado, é se colocar no lugar como crente e entender que já que aceitou Jesus, tem que se colocar na qualidade de crente e ser submisso, ser obediente. Com Deus não tem inventa, não é na base da inventa, da teoria, é na base da obediência. Do contrário, não tem acordo com o Todo-Poderoso. Lembra quando Deus repreendeu Saul através de Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar. Tem que parar com essa teoria inventar. Faz de tal forma, alguém diz, não é oração tal, é obediência e ponto. Tem que parar essa hipocrisia no evangelho. Um monte de herege, coach, inventa, trazendo o mundo para dentro da igreja, enganando, levando um monte de gente para o inferno, e muitos não se dão conta. Até quando? Até quando, irmãos? Tem que ter coragem para falar. Fico enganando, vivendo de teoria. Na prática não é nada do que se fala. Crente de festa de São João, comendo comida sacrificada aos demônios. Desde quando Deus aceita servir dividido? Não está escrito, não servia a dois senhores. Ou a Bíblia está errada então? Servir a Deus é o mundo ao mesmo tempo. Servir a Deus é a malícia, a Deus é a discórdia. Desde quando Deus aceita essas coisas? Ou não está escrito em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18, se afastar desses lugares, porque os tais não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os causadores de escândalo está servindo a Deus dividido. Deus não aceita também. Todos aqueles que causam, eu vou falar aqui, todas as igrejas que causam escândalo, você que congrega em alguma igreja que causa escândalo, sai desses lugares. Se você não sair, você vai para o inferno juntamente com esses pregadores, porque a Bíblia diz, Romanos 16, 17 e 18, os tais causadores de escândalo e discórdia não está servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A escritura está errada então? Por que ninguém fala sobre isso? Por que ninguém tem coragem de falar? O porquê do medo? Porque são fracos, são enganadores, são frouxos, mentirosos. É isso que são. Na casa do oleiro é o lugar onde a gente vai para aprender. Na casa do oleiro é onde a gente vai para ser instruído. A casa do oleiro é onde a gente vai para nos diminuir, como disse João lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Capítulo 3, versículo 30 do Evangelho de João, ele disse, convém-vos que ele cresça e que eu diminua. Então na casa do oleiro a gente se diminui, a gente se esvazia para que o oleiro cresça. Quando eu falo para que o oleiro cresça, é para que ele dê o crescimento da nossa vida. E como é que nos é dado o crescimento? Por meio da palavra. Porque a mesma escritura diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então na casa do oleiro ele é quem manda, ele fala e a gente obedece. Ele dá as ordens e nós temos que ser submissos. A casa do oleiro é para a gente obedecer. A casa do oleiro é para a gente ser moldado. A casa do oleiro é para a gente entender qual é o querer de Deus com relação à nossa vida. A casa do oleiro não é para a gente andar conforme éramos, mas conforme somos agora em Cristo. Porque a escritura também diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo vive em novidade de vida. Ou então a escritura está errada? Veja, quando ele já chegou no versículo 3, a Bíblia diz que o oleiro estava entregue à sua obra. Então na casa do oleiro é onde a gente se entrega. E quando a gente se entrega verdadeiramente, a gente entende qual é o propósito do oleiro para com o barro. Qual é o plano, o projeto do oleiro para o barro.
Quando a gente se entrega verdadeiramente, a gente entende que não é o barro que tem domínio sobre o oleiro, mas o oleiro tem domínio sobre o barro. No versículo de número 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Veja, no 4, como o vaso que o oleiro, que é Deus, fazia, o vaso de barro se lhe estragou na mão. O barro está na mão do oleiro, mas tem muitos barros na mão do oleiro que está estragado. E como é que a gente percebe se o barro que está na mão do oleiro está ou não estragado? Pelo caráter, pelo bom exemplo, pelo bom testemunho. A gente percebe quem está estragado e quem não está. Mas mesmo o barro estragado, o oleiro pode fazer dele algo novo de novo. O oleiro pode moldar. O oleiro pode santificar o barro e fazer desse barro algo novo novamente. O barro, quando ele está estragado, ele anda na vaidade. O barro, quando ele está estragado, ele anda na mentira. O barro, quando ele está estragado, ele não ouve o que o oleiro fala. Quando o barro está estragado, ele não dá ouvido à palavra. Quando o barro está estragado, o oleiro fala e o barro ignora. Quando o barro está podre, estragado, ele não quer ser submisso ao oleiro. Quando o barro está estragado, o oleiro fala, ele vira as costas, não dá a mínima, continua andando errado, na vaidade do pensamento. Quando o barro está estragado, ele continua usando a escritura para coisas indevidas. Quando o barro está estragado, ele quer mandar no oleiro, mas não quer ser submisso ao oleiro. Quando o barro está estragado, ele não quer dar ouvido à palavra. O barro, quando está estragado, ele quer andar na ignorância, ele quer andar na arrogância. Quando o barro está estragado, ele não quer ouvir quando o oleiro fala, por conta da dureza de coração. O barro, quando está estragado, ele não ouve, a não ser que o oleiro pegue o barro e torne ele pó, para fazer do barro algo novo de novo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O que significa isso? Que o barro, mesmo estando estragado, ainda tem conserto. O barro, mesmo estando estragado, ainda tem jeito para o barro. O barro, mesmo estragado, mesmo estando na mão do oleiro estragado, está nas mãos da pessoa certa. O oleiro pode consertar, mas para isso o barro tem que se esvaziar, descer, como disse no início, no versículo 3, desci a casa do oleiro, que é o se diminuir, se esvaziar, como disse João 3,30. Convém-vos que ele cresça, Deus cresça, que eu diminua. Ou seja, quanto mais alguém se esvaziar, quanto mais alguém se diminuir, mais o oleiro torna perfeito aquele barro, tirando as imperfeições, tirando a sujeira, tirando o que é do mundo e fazendo com que haja edificação ou santificação naquele barro. Mas para isso o barro tem que se diminuir, porque tem muita gente com ódio no coração, porque tem muita gente carregando a vaidade, porque tem muita gente que não se liberta, porque tem muita gente que anda na dureza de coração, porque tem muita gente que frequenta lugares indevidos, que anda na companhia de pessoas erradas. Porque tem muita gente que não se liberta, sabe por quê? Embora está na mão do oleiro, na qualidade de barro estragado, não quer se diminuir, não quer ser submisso. Vai continuar estragado, mesmo estando dentro da igreja, nas mãos do Todo-Poderoso. E mesmo que Deus queira fazer, Ele não vai fazer, a não ser que a pessoa queira. Se a pessoa querer, Deus faz. Quando ela se diminui, ela reconhece que precisa mudar. Mas enquanto não mudar, vai continuar estragado, mesmo estando dentro da igreja. Como saber se alguém está estragado ou não, mesmo estando dentro da igreja? Pelo comportamento, pelo caráter, pelo bom exemplo, pelo bom testemunho. O que tem de gente dando mau exemplo estando dentro da igreja, dando mau testemunho, o que tem de gente andando errado na presença de Deus, eu vou lhe dizer, pessoas estragadas. Está na mão de Deus dentro da igreja, mas está estragada. Cuidado com os estragados, viu? Os estragados podem estragar aqueles que estão bons. Cuidado com aqueles que estão estragados. É como se diz o velho ditado, uma laranja podre estraga as outras. Aqueles que estão envolvidos com política, por exemplo, tudo podre, tudo podre, tudo podre. Está estragado. Desde quando Deus aceita sujeira, irmão? Versículo 5. Então vem a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Veja, Deus está dizendo que Ele pode fazer algo novo.
Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformá-lo em alguém, Ele pode fazer de alguém uma nova criatura, Ele pode moldar o barro e tornar aquela pessoa um alguém cheio do Espírito Santo. Deus pode tornar aquele alguém melhor, Deus pode restaurá-la, fazer algo novo na vida de quem quer que seja. Deus pode fazer, mas a pessoa precisa querer, tem que se entregar, se diminuir, se esvaziar. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A mesma coisa que é o barro nas mãos do oleiro, assim é a nossa vida nas mãos de Deus. O que eu estou dizendo? Que nossa vida está nas mãos de Deus. Mas aí tem aquele que quer mudar e tem aquele que não quer. Aquele que aceita a mudança se diminui, se esvazia, se entrega. Aí o oleiro molda o barro, fazendo aquele barro bem melhor. Mas tem aquele que também está na mão de Deus e que não quer mudança, prefere continuar estragado do que mudar. E eu pergunto para você que está me ouvindo, óbvio que tem pessoas me ouvindo, poucas, que têm aceitado essa mudança, e Deus tem moldado, tem tornado alguém melhor, mais forte, cheio de fé, cheio de confiança, pessoas determinadas a vencer, pessoas corajosas, pessoas que não aceitam o fracasso, pessoas que não aceitam a pobreza do mundo, pessoas que não aceitam o pecado, pessoas que não aceitam o mundo, pessoas que não aceitam a vaidade, pessoas que não aceitam o vício, pessoas que não aceitam andar em companhias erradas, porque entende que a companhia do Espírito Santo é o bastante, pessoas que não aceitam andar segundo a criatura, porque sabem que é nova criatura em Cristo. Esses são aqueles que estão na mão do oleiro e foram moldados, continuam sendo, se tornando alguém cada vez melhor do que o que antes era. Mas tem outro que está na mão de Deus, é verdade, mas que está estragado, porque não busca essa mudança, não quer essa mudança, não se entrega, não se diminui, não se esvazia, tão estragado, mesmo estando na presença de Deus. Pessoas que dão mau exemplo, um mau testemunho, pessoas que odeiam, pessoas que mentem, andam em maus companhia, frequentam lugares errados, que não buscam a libertação ou não quer se libertar. É o barro que está estragado dentro da igreja nas mãos do oleiro. Por isso eu finalizo deixando esse alerta a você que me ouve. Cuidado com os barros que está estragado na presença de Deus, na mão de Deus. Tem os moldados e os estragados. Tem um pouco moldado, mas a maioria infelizmente está estragado. E quando você ouvir essa mensagem, você vai saber quem você é. Se é aquele que está sendo moldado ou se é aquele que está estragado, mesmo estando na mão do Todo-Poderoso. Tá bom? Que você possa refletir e se perguntar que tipo de barro você tem sido. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.